Bom dia, bom dia pessoal, tudo bom? Bom dia campuseiros, bom dia Campus Party, bom dia para quem está assistindo pelo YouTube também. Bom, eu vou falar um pouco sobre metodologias de game design para game jams, né? Meu nome é Gabriel Andrade, eu sou game designer na MadPixel, é um estúdio daqui de Brasília, que foi montado há não muito tempo, tem 3 anos. E eu vou falar com vocês assim, um pouco sobre a minha experiência, por que eu estou aqui e tal. Bom, para isso eu tenho que contar uma historinha, né, de como começou a MadPixel, como se deu, por que eu estou aqui, por que eu estou falando para vocês, né? Bom, a equipe da MadPixel é um grupo formado por alunos e ex-alunos da Universidade de Brasília, né? Todos de ciência da computação ou engenharia da computação. E a galera no futuro foi mudando de curso. Eu, por exemplo, estou cursando administração hoje, por causa da MadPixel. A minha área sou da área de gestão de tecnologia. E, bom, a primeira ideia, né? A gente juntou o pessoal, os amigos, e todo mundo jogava alguma coisa. E a gente pensou, pô, por que a gente não faz um jogo? Tá todo mundo estudando aqui programação na UNB, a gente já sabe, já manja de alguma coisa. Por que a gente não faz um jogo, né? E o único problema é que tinha muita coisa pra gente fazer, muito estudo, a universidade é puxada. E a gente não tinha essa oportunidade, assim, de juntar a galera, os amigos mesmo, para fazer um jogo, né? E a primeira oportunidade que a gente teve, então, foi na GB Jam, que é uma game jam da Game Jolt. A Game Jolt é um portal, um site americano, né? Não sei se vocês já ouviram falar, já conhecem, mas é onde os desenvolvedores independentes costumam colocar seus jogos de browser e tal. Tem muitas game jams que eles fazem lá. E, bom, eu estou falando game jam, eu não sei se todos vocês conhecem esse termo, né? A game jam nada mais é do que uma maratona de desenvolvimento. Como a Hackathon que tem aqui na Campus Party, né? O pessoal desenvolve aqui um aplicativo, uma solução, e na Game Jam a gente desenvolve um jogo, né? E a gente tem um tempo muito limitado para desenvolver esse jogo. Nessa Game Jam que a gente participou, a gente tinha uma semana para desenvolver um jogo. Só que assim, a gente não tinha experiência, né? Era todo mundo primeiro, segundo, terceiro semestre da universidade, era muito no início, a gente não tinha essa experiência de pegar, não, vamos fazer e tal. A gente estava conhecendo as plataformas e tal. E, bom... Diego, não está passando. Bom, a gente criou esse jogo, né, o Quest of the Eternal Sword. Foi o primeiro jogo que a gente fez. E a gente ficou entre os 100 melhores da Game Jam. Eram 800 participantes no mundo inteiro. E a gente conseguiu se classificar entre os 100 melhores, tendo experiência zero com Game Jam, né? A gente só queria fazer um jogo. A gente fez um jogo muito baseado na experiência que a gente tinha com Zelda e tal. A pegada da Game Jam, da Game Jolt, essa GB Jam, é que a gente tinha que fazer um jogo que simulasse um jogo de Game Boy, né? Era a limitação que a gente tinha. Eles dão uma temática e essa temática era: faça um jogo de Game Boy. Você precisa fazer um jogo em escala de cinza ou com até 4 cores, simulando bem um Game Boy mesmo. Era um jogo para computador, mas simulando um Game Boy. Então, 2 botões, direcional, Start Select. Era para parecer mesmo um Game Boy. E a gente fez esse jogo, Quest of the Eternal Sword. Posteriormente, a gente participou de uma outra Game Jam, a Jam Nerd Festival, em 2014. Foi tudo no mesmo ano, passou-se um semestre e a gente participou da Jam Nerd Festival, que é um evento daqui de Brasília, para quem não conhece, que lá teve uma Game Jam também presencial, foi a nossa primeira Game Jam presencial. Essa outra da Game Jolt, cada um estava na sua casa e a gente foi desenvolvendo assim e tal. E era a primeira Game Jam presencial que a gente ia participar. Então a gente ficou naquela, pô, a gente vai chegar lá, a gente não sabe muito, a gente teve um bom resultado, mas a gente não sabe muito ainda, né? A gente está... Vamos fazer o quê? Vamos estudar Game Jam, vamos saber o que dá certo, o que não dá, vamos analisar os jogos que já foram para Game Jams da Game Jolt. E a gente juntou a equipe e começou a pesquisar e ver o que dava certo em Game Jam, o que não dava certo.
quais são os jogos que venceram outras Game Jams, né? Procurar saber por que eles venceram. E a pegada é que não tinha bem um método, né? Uma coisa explícita. Ah, esse jogo ganhou porque ele é um jogo de corrida. Não, não era bem assim, né? Os jogos, eles sempre tinham alguma coisa muito diferente. Os jogos que venciam as Game Jams, eles tinham alguma mecânica inovadora, alguma coisa muito diferente do que a gente costuma ver no mercado, né? E se baseando nisso, a gente entrou na Jam Nerd Festival e a gente criou esse jogo em 32 horas, Vortex, a Tormenta de Morpheus. A temática agora era completamente diferente. A gente tinha que apresentar um jogo baseado em literatura de história em quadrinho. E a gente se baseou nas histórias do Sandman, da DC, eu não sei se vocês todos conhecem, mas completamente diferente da nossa primeira Game Jam. Antes a gente tinha uma limitação técnica. Faça um jogo para Game Boy, com uma limitação de cores, de gráfico, de comandos. E agora a gente tinha uma limitação temática. A gente podia fazer qualquer tipo de jogo, contanto que ele se encaixasse nesse tema. E, bom, bateu aquela preocupação no início, mas como a gente já tinha estudado, a gente já tinha pensado em algumas diversas técnicas, algumas coisas diferentes para se fazer, a gente juntou a equipe, separou os trabalhos e falou, não, vamos lá, vamos participar e tal. E a gente venceu essa Game Jam, né? Um monte de gente lá que já tinha muito tempo de mercado, que já estava na 30ª Game Jam e tal. E bateu aquele impacto assim, mas foi uma Game Jam que a gente conseguiu vencer também. A gente foi avaliado pela Behold Studios, que também é daqui de Brasília. Para quem não conhece, é uma desenvolvedora independente que está aí lançando jogos, vendendo pelo mundo inteiro. A Bad Minions, que trabalha também na Indie House junto com a Behold Studios e tal. E a Pocket Trap também. Eles fizeram parte do júri crítico. Mas o Mustefaga, que é um youtuber aqui de Brasília, também é organizador da Game Jam, ele também foi jurado. E todos eles votaram no nosso jogo, acharam muito legal, muito bem estruturado. Ele tinha mecânicas diferentes, ele tinha música, ele era um jogo completo, assim. Dentro das 32 horas a gente conseguiu entregar uma experiência completa pro pessoal. Bom, mais tarde a gente participou da Game Jam, da Game Jolt de 2016. Desculpa, da Jam Nerd Festival de 2016. Nessa vez, a Mad Pixel já tinha aumentado, já tinham mais integrantes. Porque, como a gente veio somando títulos e somando conquistas, algumas empresas chegaram na gente e queriam fazer contratos, fazer serious games e tal. E a gente conseguiu aumentar a equipe e tal. E nessa Game Jam, a gente teve uma estratégia diferente. A gente resolveu dividir a equipe em duas, exatamente para a gente tentar competir com a gente mesmo. Além das outras equipes, claro. A gente queria poder desenvolver 2 projetos em uma Game Jam, né? Bom, e a gente veio com esses dois. A gente saiu de lá com esses 2 jogos. Mad Shias Studios e Leo's Revenge. A temática era de cinema, né? E foi na época que o Leonardo ganhou o Oscar dele. E a gente queria fazer um jogo sobre o Shia LaBeouf também, porque a gente queria. E aí a gente montou esses 2 jogos. O Leo's Revenge foi o jogo vencedor dessa Game Jam. Infelizmente, o projeto do Mad Shias Studios bugou no final, deu diversos problemas e a gente acabou perdendo o projeto. Depois a gente voltou a trabalhar em cima dele, mas boa parte do projeto a gente perdeu nessa Game Jam. Acontece, isso é normal. Eu tô com uns probleminhas aqui. Bom, essa aí é a equipe, né, da Mad Pixel, depois da Game Jam. E depois a gente participou, na verdade, antes, em 2015, a gente participou da Cokes Game Jam, que era uma Game Jam a nível nacional, e a gente produziu o jogo Waterworks, que mais tarde veio a ser considerado top 20 jogo brasileiro de destaque de 2015 pelo portal Geração Gamer, né? Bom, essa Game Jam foi interessante porque ela foi a nível nacional, não era presencial, a gente já estava no nosso escritório, e o tema era água, né? A gente brincou com a relação da crise hídrica de São Paulo e a gente construiu um jogo que você era a última gota d'água e as pessoas estavam virando zumbis porque elas estavam tomando água do rio Tietê.
porque não tinha mais água em São Paulo, não tinha água no mundo, e você, como a água escolhida, você tinha que salvar São Paulo, né? Salvar o mundo. E a ideia era essa. Bom, a mecânica era simples. Você podia ser um gelo, você podia se transformar em gelo, água líquida e vapor. Enquanto água líquida, se você encostasse na água, a água poluída, você morria, né? Você ficava poluído também. Se você tivesse algum declive e caísse como gelo, você se quebrava e você também morria. E para subir em aclives, você tinha que se transformar em vapor. Então a gente brincava com com os 3 estados da água para ir progredindo no game, para ir cumprindo os puzzles do jogo. Passei demais. Pode voltar um pouquinho? Pode voltar um pouquinho, Diego, por favor? Aí, mais um. Bom, mais tarde a gente começou a trabalhar no jogo Hacking. Ele ainda não está pronto, é um jogo produzido assim, fora de Game Jams, é um projeto maior que a gente está construindo já há 2 anos. É um jogo que envolve música e pancadaria, música clássica e pancadaria. Está sendo um desafio para a gente, mas é divertido trabalhar num jogo como esse. Bom, as artes do jogo Wrecking, elas são baseadas nas artes da Brix Furtado. Para quem é daqui de Brasília ou de São Paulo, provavelmente vocês já viram artes como essa por aí na rua. Aqui no Parque da Cidade tem algumas assim. Ela é uma artista de rua e ela trabalha com esse estilo chapado, né? Com uma expressão mais monótona, né? E a gente perguntou para ela se a gente não podia incorporar isso num jogo. E ela começou a trabalhar com a gente nesse jogo e tal, e está sendo muito agradável, assim, trabalhar com uma arte um pouco diferente do que a gente está acostumado. Pode passar. Bom, falei bastante da Mad Pixel, né, de como se deu, como aconteceu. E eu vou focar agora mais nas Game Jams por si só, né? Qual é a importância de uma Game Jam, né? Tem ali a construção de MVPs. O que é um MVP? MVP é uma sigla em inglês que significa mínimo produto viável. Então, quando você vai apresentar um produto para um cliente, por exemplo, ele te pede um protótipo, ele quer ver alguma coisa, você constrói um mínimo produto viável. Você mostra para ele as ideias básicas daquilo que ele quer, mostra para ele um projeto, uma coisa funcionando, uma coisa que dê para você fazer rápido, né? E quando você está numa Game Jam, é exatamente isso que você constrói. Você não consegue construir um jogo AAA, uma coisa inacreditável numa Game Jam, porque você não tem tempo. Você precisa aproveitar o seu tempo ao máximo e construir o que seria um MVP, né? E foi exatamente por isso que a gente dividiu numa Game Jam a equipe da Mad Pixel em 2. Em um tempo muito curto, a gente conseguiu construir 2 MVPs. São projetos que a gente pode pegar a qualquer momento e voltar a trabalhar neles. A gente tem aquilo é nosso. A gente produziu as sprites, a gente produziu as mecânicas, e aquilo a gente pode voltar a qualquer momento e produzir um jogo, tentar mudar ou tentar produzir em cima daquilo. Bom, a regra dos 80-20 é o princípio de Pareto, que diz que 20% do projeto, né, de um jogo, por exemplo, produz 80% da diversão do jogo. Se você joga um MOBA, por exemplo, você sabe que você não joga com todos os heróis do MOBA. Você joga com aqueles que você gosta. Provavelmente 20% dos heróis do MOBA. Se você joga não sei, talvez você jogue um jogo que tem uma complexidade muito grande, mas você sempre escolhe os mesmos personagens, você gosta mais daquele tipo de mecânica, você aproveita mais umas mecânicas do que as outras. Então, 20% do projeto produz 80% da diversão do projeto. Na Game Jam, então, você foca nesses 20%. E a lei de Parkinson, ela fala sobre a eficiência, né? A lei de Parkinson diz que o projeto ele se estende durante todo o período de produção. Então, se você tem um projeto para você entregar daqui a 1 ano, você vai trabalhando ali um pouquinho, você vai prorrogando aquele trabalho, vai fazendo outras coisas que vão te dar um retorno mais imediato. E numa Game Jam, você tem um prazo muito curto. Você precisa, então, apresentar o projeto no final de 36 horas, 48 horas, que são uma semana, mas você precisa apresentar aquilo. Então, a sua eficiência
precisa ir ao máximo. Isso vai acontecer dentro de uma Game Jam. Você vai ficar cansado, você vai ficar nervoso, mas a sua eficiência vai aumentar inacreditavelmente dentro de uma Game Jam. Bom, e a partir daí você começa a pensar mais no trabalho em equipe, né? Você vê que você não vai conseguir fazer aquilo tudo sozinho, você vê que você precisa dos seus companheiros ali te ajudando e tal, e você começa a fazer o trabalho em equipe fluir melhor, né? Existe também o networking dentro de uma Game Jam. Você vai conhecer outras equipes, talvez equipes com mais experiência do que a sua, equipes que já estão no mercado há mais tempo, o pessoal que vai avaliar o seu jogo e por aí, né? Várias pessoas da área de desenvolvimento vão estar ali querendo saber da sua empresa, do seu grupo, do seu jogo, e você também vai ter o contato com outras empresas dali, né? E o reconhecimento, né? Se você faz um bom projeto, a galera vai olhar para o seu projeto com outros olhos, vai ver que ali tem algum talento. Quem sabe você já não sai dali com uma parceria, com um contrato, alguma coisa. Ou quem sabe você não já produz um projeto bem legal e resolve sair dali desenvolvendo aquilo, fazendo um mega projeto, né? Diego. Bom, agora eu vou entrar em game design em definitivo, né? Antes de falar de game design, eu infelizmente preciso entrar nesse slide bobinho aí, que fala o que é um jogo, né? O jogo, ele nada mais é do que uma atividade física ou intelectual que é composto por regras. Então, se não tem regra, não tem jogo. O jogo ele é limitado pelas regras. E essas regras a gente chama de mecânica no jogo, né? Toda mecânica é uma regra do jogo. Você pode pular no jogo, você pode passar de um determinado ponto, não pode correr, soltar fogo, atirar. Isso são mecânicas. Todo tipo de regra que tem no jogo, que você pode fazer ou não, são mecânicas daquele jogo, né? E no início, os jogos eles eram bem focados só nessas regras. Então você tinha alguns simulacros, como o Pong, por exemplo. O Pong nada mais era que um simulacro, uma simulação bem fajuta assim, de um jogo de tênis. Era o máximo que as pessoas conseguiam fazer na época, né, em questão de desenvolvimento. Mas ele era, era uma simulação bem ruim do que é o tênis real, né? Mas ele começou aí, foi um estouro, a galera gostou, viu que poderia jogar alguma coisa na tela da TV, do computador. E surgiram outros jogos, como Pac-Man, por exemplo. Vários outros joguinhos assim de arcade. E surgiu também a necessidade no jogador de comparar aquilo com alguma experiência, com alguma coisa real ou próximo ao real, que ele pudesse se aprofundar naquilo. Por exemplo, o Pac-Man, as pessoas começavam a jogar o Pac-Man e aí não sabiam por que tinha uma bolinha branca, uma bolinha amarela, comendo pedrinhas brancas, quadradinhos brancos, o que são aqueles bichos. Até que as pessoas começaram a inventar. Bom, isso aí é um astronauta que está na Lua, está colhendo pedras lunares, e aí vem um alienígena e ele quer te matar, quer correr atrás de você e tal. As pessoas foram inventando. E a Nintendo, no início, percebeu muito isso, que as pessoas tinham essa necessidade. E ela, então, começou a criar jogos como o Donkey Kong, que já tinha alguma história ali por trás. Você era um personagem, o Jumpman, que tinha que salvar a princesa. Você tinha um objetivo muito claro, tinha uma história clara naquilo, e as pessoas começavam a se envolver mais com o jogo, né? E hoje em dia a gente tem jogos como o Uncharted, que são cinematográficos, né? Que você vive realmente a experiência daquele jogo. Cada vez mais a gente vê essa aproximação com uma experiência mais do que uma simulação. A gente, não sei se vocês viram as pré-conferências da E3 esse ano. A EA, por exemplo, apresentou jogos como Madden NFL, que agora você vive a vida de um jogador de futebol americano. Você está lá vivendo a experiência dele e tal. O FIFA 17 e o FIFA 18 tem a história de um personagem que ele é um jogador de futebol desde o início da carreira dele. Você vai vivendo, vai contando a história. Então não é só a simulação do jogo. Agora você tem também uma história. E cada vez as empresas estão querendo mostrar mais essa história. O próprio Need for Speed, eu não sei se vocês viram também, o novo, Need for Speed 2, né, do reboot. Ele tá uma coisa mais parecida com um filme mesmo, não é só corrida. Agora você vai escalar um caminhão, pegar um carro dentro de um caminhão, uma coisa meio Velozes e Furiosos.
Então, ele já está te entregando uma experiência que vai além de só andar de carro e uma história bem por trás, assim, né? Bom, então, o que faz um game designer? O game designer, ele tenta entregar essa experiência pro jogador. Ele tenta pegar essas regras do jogo e incluir uma experiência nisso, né? Mostrar para o jogador o que ele vai fazer ali, envolver o jogador naquele jogo, né? Quem não sabe, vocês sabem quem é esse cara aqui? Tá bom, só para saber mesmo. Diego. Valeu. Bom, de uma forma bem didática, vou entrar agora em game design, né, por si, a gente consegue separar um pouco as mecânicas, as dinâmicas e a estética de um jogo. Isso didaticamente, né? Quando você está construindo um jogo, essas coisas estão bem misturadas. Mas eu queria dar uma separada para poder mostrar para vocês assim, o que é mecânica, o que é dinâmica e o que é estética, né? Bom, vou entrar primeiro em mecânica. A gente tem algumas ferramentas para trabalhar a mecânica numa game jam, por exemplo. Eu separei 3 delas que eu acho bem importantes na hora de montar um jogo para uma game jam. O flow do jogo, as técnicas de IPM e as técnicas de Seek. Implementing, Practicing, Mastering e Seek são Small Iteration Cycles. Eu vou me aprofundar um pouquinho mais. Vou começar pelo flow. O flow é a fluência do jogo, né? Você tem aí 3 gráficos, né? Que se dividem em desafios e habilidades. Quanto maior o desafio do jogo, maior tem que ser a habilidade do seu jogador. E lembrando que se é um jogo novo, um jogo que ele nunca viu na vida, ele começa com 0 de habilidade. Ele não tem habilidade naquele jogo. E ele vai descobrindo o que é aquele jogo, como aquilo funciona. Esse jogo se compara a mecânicas de outros jogos, talvez não. Como é que eu faço essas coisas, né? E você tem que ir apresentando essas mecânicas para o seu jogador, de forma que ele vá ganhando habilidade ao longo do tempo, e aí você aumenta o desafio do jogo. Você tem que começar a trabalhar nisso. Existe uma zona de flow. Não existe um flow perfeito, um flow ideal para um jogador ideal. O ideal está no mundo das ideias, né? Idealmente, essa linha seria reta, né? O jogador ia começar com 0 de experiência e o jogo com 0 de dificuldade. E como ele ia ao longo do tempo, ele ia aumentando a experiência, a dificuldade aumentando, isso seria uma linha perfeita. Mas isso não existe. Então você precisa trabalhar essa flow zone, né? Dificulta um pouquinho mais, depois tenta facilitar um pouco, porque cada jogador joga o jogo de um jeito, né? Esse gráfico aqui mostra os problemas que a gente tem, o segundo gráfico, mostra os problemas que a gente tem quando a gente não trabalha bem o flow do jogo. Então, se você tem um jogador com muita habilidade e você dá pouco desafio para o jogador, ele fica entediado. Ele não vai querer jogar aquele jogo mais. Ele vai ver aquilo, vai jogar um pouquinho e ele vai falar, é isso, não tem mais desafio, eu não vou progredir nisso, isso tá chato, eu não vou querer mais jogar isso. E também tem o contrário, quando o jogador tem pouca habilidade e o desafio é muito alto. Por exemplo, a série de Dark Souls. Quem já jogou aqui, quem tem pouca habilidade e jogou, viu que o negócio é difícil. E tem gente que não gosta desse tipo de jogo. Eu, por exemplo, não gosto. Eu acho que é um jogo muito difícil. E eu não tenho essa habilidade nesse jogo, não quero jogar, aquilo me deixa com raiva e eu paro de jogar. Então eu estou muito fora da zona de flow desse tipo de jogo. É lógico, você precisa trabalhar com o seu público-alvo também. Se o seu público-alvo, se o seu jogador é um cara que tem mais experiência, é um cara que já viveu aquilo e tal, é um jogador de MOBA, por exemplo, que já jogou vários MOBAs, que está lá, que é 4K de MMR, que tem um ranking alto, um elo alto e tal, você vai querer entregar para ele um MOBA mais complexo. Mas aí você está trabalhando com um jogador diferenciado. E também existem as técnicas de multiflow. Isso não é tão complicado de se trabalhar numa game jam, por exemplo. Se você tem vários públicos, você não sabe qual é o seu público, por exemplo, numa game jam, você tenta trabalhar um multiflow. Você tem aqueles jogadores que já conhecem bastante de jogos, de uma mecânica parecida com o seu jogo, talvez, e tem aqueles jogadores que nunca viram aquilo na vida. Então você pode trabalhar com um inimigo que atira mais no nível mais difícil. Por exemplo, quando você começa o jogo e tem aquele menu de normal, hard, easy. Aí no easy o inimigo tem menos vida. Isso é fácil de se trabalhar dentro de uma game jam. Não precisa ser uma coisa complexa, né? Bom, agora eu vou para IPM. Falei sobre flow, vou falar sobre IPM.
beleza, tem o flow e tal, eu sei que eu preciso inserir um desafio ao longo do tempo, mas como é que é esse negócio de criar desafios novos, da habilidade do jogador? Como é que eu sei se o jogador sabe fazer aquilo ou não sabe? Bom, você não sabe, mas você pode tentar ensinar o jogador usando a tabela de IPM. Essa imagem é mais ilustrativa, mas o que significa IPM, né? IPM, do inglês, né, significa implementação, prática e maestria. Então você tem diversas mecânicas que você quer inserir no seu jogo. Lembrando que numa Game Jam, quanto mais mecânicas você insere, mais complexo fica o seu jogo para ser produzido, né? Então, mas vamos supor que eu tenha aí as primeiras fases do Mario, por exemplo, e eu só tenho essas 5 mecânicas, né? A primeira mecânica, a mecânica de pulo, por exemplo, eu tenho que ensinar para o jogador, olha, você pode pular nesse jogo. Como é que ele faz para pular? Bom, no Nintendinho era muito fácil, ele tinha 2 botões. Ele ia pegar o controle, ele ia apertar um botão, não ia acontecer nada. Se ele andasse, ele ia correr, mas primeiramente não ia acontecer nada. E o segundo botão ele ia pular. Eu não sei se vocês lembram, mas no início do Mario não existe nenhum desafio. É uma tela onde tem o Mario, ele está lá parado, ele tem um espaço para testar os 2 botões e os botões direcionais para ver o que acontece. E aí ele vai ver que ele pode pular. Bom, eu mostrei para ele, eu estou numa parte de implementação. Na parte de implementação não tem nenhum desafio para o jogador. Ele está vendo lá que tem uma mecânica, que ele pode usar aquilo, mas eu não estou desafiando ele, eu não estou falando para ele que... eu não estou penalizando ele por nada. Testa aí, você está vendo aí que você pode pular? Você pode pular. E mais para frente eu começo a praticar essa mecânica. Bom, você já sabe que você pode pular. Agora eu vou colocar um buraco. Você vai ter que pular esse buraco. Se você não pular esse buraco, você vai morrer. Mas a ideia na prática, no início pelo menos, é você colocar um buraco perto de um respawn, ou perto do início da fase, de algum lugar que ele possa ser penalizado, mas não tanto. Ele vai perder uma vida, mas se ele cair no buraco, mas agora ele já sabe que ele não pode cair no buraco. Então, não é uma penalidade tão grande se ele não tem que voltar a fase toda porque ele caiu no buraco que você foi mostrar para ele o início da prática de uma mecânica lá no final da fase. E aí você começa a testar essa mecânica, né? Poxa, eu posso pular aqui, posso pular uns buracos, subir aclives e tal, beleza. E mais pra frente eu começo a trabalhar a maestria dessa mecânica, né? Cara, agora você tem um buraco maior, que você vai ter que correr e pular. Agora tem uns bichos dentro do buraco, você tem que desviar e tal. Agora, você já é mestre nessa mecânica, vamos trabalhar a maestria dessa mecânica agora. E, ao mesmo tempo que você insere uma mecânica, você vai inserindo as outras, né? Como mostra a tabela, né? Comecei implementando uma, implementei a outra. Eu não necessariamente preciso implementar todas as mecânicas logo no início do meu jogo. Mas é ideal que eu sempre trabalhe nessa ordem, implementação, prática e maestria. Eu também não preciso chegar numa fase em que todas as mecânicas são no nível de maestria. Eu posso voltar para o nível de prática enquanto o jogador está no nível de maestria em uma outra mecânica, por exemplo, como mostra aí no gráfico. Tá, beleza, tudo bem. Você falou sobre voltar e tal, não ter uma penalidade e tal. Esse negócio de você morrer e você já recomeçar no jogo de um momento em que você não tem tanta perda, isso se dá bem no jogo do Super Meat Boy. Eu não sei se todo mundo conhece aqui, mas é um jogo onde você tem fases curtas e você tem muitos desafios nessa fase. Você começa e tal e você morreu. Você pula num lugar errado e você morreu. Automaticamente, você já começa no início da fase de novo e o Super Meat Boy está pronto para começar, ele está sempre feliz, ele quer o desafio. E não é uma coisa como o Dark Souls, por exemplo, que quando você morre, você tem que voltar lá de trás, você perde todas as suas experiências, a tela mostra, nossa, você morreu, e aí tem uma tela de loading muito grande, você fica com raiva, você não quer mais voltar para o jogo. Quando você trabalha num jogo de Game Jam, por exemplo, você precisa trabalhar os ciclos de repetição curto. Então você vai, faz o jogador morreu aqui, beleza, mas ele já vai voltar logo atrás, ele não vai perder muita coisa por ele ter falhado nesse desafio. Bom, eu vou mostrar para vocês então um pouquinho disso tudo que eu falei num vídeo de um jogo bem famoso, o jogo do Mario. Só para mostrar para vocês que isso tudo não é só no mundo das ideias, essas coisas são implementadas realmente. Pode rodar aí, por favor? Cuidado para não tomarem um susto, porque começa com um sonzinho alto.
Tá sem som. Aumenta aí. Aí. Bom, essa é uma fase bem inicial do jogo. Começa num dos primeiros mundos do jogo. É a primeira fase desses mundos. Eu não sei se vocês sabem, mas esse jogo ele é separado por mundos, assim, onde o Mario vive... Em cada mundo ele vive algumas aventuras diferentes. E nesse mundo, o mundo do mel e tal, ele tem um power-up diferente que as pessoas nunca viram no jogo do Mario. Ele vai poder se transformar numa abelha. E é como qualquer outro power-up do Mario, ele vai fazer coisas diferentes e tal. Mas as pessoas nunca viram essa mecânica, é a primeira vez que eles vão trabalhar com ela. Bom, logo no início da fase você já vê o objetivo da fase, né? Para onde você tem que ir, o que é que você tem que fazer, né? Então começa o jogo. O jogador não tem nenhum desafio no início da fase, né? Ele está vendo o que são as coisas, o que ele pode fazer, bem aquilo que eu tinha explicado para você. O que ele pode ir testando, ele não vai ter nenhum inimigo logo de cara na fase, né? Ele vai se acostumando com aquilo. Bom, tem um objetivo claro ali, que é pegar aquela moeda. E está bem no início da fase, a primeira coisa que o jogador faz é pegar essa moeda. Logo aparece o power-up novo e o lugar onde ele está. Tentando o jogador a pegar esse power-up, né? Olha, tá bem ali, vai lá e pega. E aí o jogador vai e pega uma coisa que ele nunca viu antes no jogo. E ele começa a testar. Logo de cara, sem nenhum desafio, sem ter problema, ele vê que se ele bater na água, ele vai perder esse power-up. Mas não tem nenhum inimigo, ele não perdeu vida. E o ciclo de interação curto é exatamente isso. O power-up está ali do lado dele. Ele vai poder pegar de volta e continuar. Agora ele já sabe, se eu bater na água, eu vou perder esse meu power-up. Sem nenhum desafio, ele não perdeu vida, ele não perdeu... No máximo ele perdeu um pouquinho de tempo. E daí ele já vai aprendendo outras mecânicas que tem desse power-up, né? Como, por exemplo, pegar a vida, pegar moeda e aumentar um pouquinho mais o tempo de voo que ele tem. E o desafio já começa. É uma coisa mais simples, como uns bichinhos que se encostarem em você vão te tirar a vida e tal. Mas sempre coisas bem fáceis, né? E a todo momento, bom, se o jogador tivesse perdido o power-up ali para aqueles bichinhos, já tem um outro power-up ali embaixo. Então ele não vai ter essa penalidade, porque é uma fase inicial. É a primeira fase desse mundo. Ele está aprendendo a usar essas mecânicas desse power-up. Aí ele já apresenta uma outra mecânica. Bom, na verdade não, estou correndo. Essa parte já é uma parte de prática. Ele já tem o power-up, ele já sabe como funciona, agora ele sabe que se ele encostar na água ele vai perder o power-up. E ele já tem mais um desafio. Não tem só a cachoeirazinha. Agora tem inimigos e tem um lago. Você vai ter que desviar, você vai ter que fazer o seu jogo aí para não perder esse power-up, né? Para continuar. Já tem esses jatos de água e tal, são coisas novas. Você já sabe, toda água, você vai perder o power-up. Bom, aí que ele insere uma mecânica diferenciada também. Tem esses favos de mel aí, que a abelha consegue andar no favo de mel. Então o Mario também vai conseguir andar. Era eu que estava jogando, tá? Eu não sou muito bom nesse jogo, não. Só para deixar claro. Vocês podem ver que ele está misturando mecânicas que você já conhece com mecânicas novas. Por exemplo, você já sabe matar essa Piranha Plant. E aí ele está misturando as mecânicas. Aí já é o final da fase. Como é uma fase introdutória, de primeiro nível do mundo, né? Você não tem um chefão ou uma coisa de muita dificuldade. Então, assim, essa parte continua sendo uma prática.
voltam a água, tem alguns inimigos. Olha, eu perdi o power-up e, de novo, o Small Iteration Cycle. Já tem aí, de novo, o power-up. Eu não preciso... eu vou precisar do power-up para avançar de fase, então eu não preciso voltar, eu não preciso reiniciar o jogo só porque eu perdi o power-up ali de uma forma meio burra. Eu posso ir ali do lado e pegar o power-up de novo. Já está ele lá de novo. Bom, já está no finalzinho ali, você só sobe nesse bicho e pega a estrela do final da fase e acabou a fase. Diego, se você quiser pular... Diego, se você quiser pular, pode pular, hein? Tá bom, beleza. Era só um exemplo prático, né? Bom, terminei de falar sobre mecânica, agora vou começar a falar sobre dinâmica, né? Que eu tinha separado mecânica, dinâmica e estética. Como se trabalha... O que é uma dinâmica, né? Como eu trabalho uma dinâmica? A dinâmica nada mais é do que a interação do jogador com aquelas regras, com aquelas mecânicas do jogo, né? Então eu tenho o storytelling, eu tenho a ergonomia do jogo e a sonoplastia, né? A sonoplastia ela pode ser dividida em estética, talvez, e um pouco de dinâmica também. É aquela coisa que eu falei logo no início, que as coisas se misturam um pouco, mas é bem assim. Então, o storytelling é como você conta para o jogador aquela história, o que ele está fazendo ali, né? Por que ele está fazendo aquilo, e ele precisa se envolver com aquilo de alguma maneira, né? A ergonomia é como você apresenta o jogo para o seu jogador, né? Quais são os botões do jogo, como é o menu, como ele é separado. Quem já jogou o WoW, quem já usou muitos bots, talvez no WoW, alguma coisa assim, sabe que quando você tem muita coisa ativada na tela, fica aquele monte de informação, você quase não vê o jogo. Isso talvez seja um problema de ergonomia. A Blizzard veio trabalhando nisso ao longo do tempo e já resolveu muita parte desses problemas. Num celular, por exemplo, quando você monta um jogo, às vezes a informação dos comandos fica em cima de uma informação importante que você precisa ter na tela. Isso é um problema de ergonomia. Então você precisa trabalhar bem a ergonomia para poder apresentar para o jogador a experiência sem quebrar essa interação, né? E a sonoplastia envolve muito o jogador com os momentos do jogo. Você pode ter momentos sem som, que esperam alguma coisa acontecer, o jogador fica na esperança de algo acontecer. Você pode ter uma música tema que toca sempre que o jogador vai ter um desafio, essas coisas, né? E sons, por exemplo, estrondos. Quando você vê um trailer de alguma coisa, tem muitas essas coisas do estrondo para mudar de cena, para alguma coisa que vai acontecer e tal. E a parte de estética é a estética do jogo, né? A arte gráfica, a música também. E as impressões sensoriais no geral, né? Quando você tem um jogo de VR, por exemplo, você tem muito dessa coisa de impressão sensorial fora o que você está vendo e ouvindo, né? Você está dentro do ambiente e tal. Mais para frente nessa tecnologia de VR, a gente vai ter uma interação maior com a dinâmica do que a estética. Porque, por agora, né, a gente tem uma coisa muito de você estar naquele ambiente, mas não tem uma interação assim profunda com aquele ambiente, né? É um início de uma tecnologia que a gente está experimentando ainda, você está dentro do ambiente, como a gente vai fazer para o jogador se envolver mais com esse ambiente. Então já está num caminho de integrar essa parte de VR mais a dinâmica do que só a estética do jogo. A arte gráfica mais a fundo, por exemplo, se você tem mecânicas de um jogo de plataforma que se comparam a um jogo mais... por exemplo, Mario, Sonic, uma coisa mais nostálgica, é legal que você trabalhe talvez com uma arte de pixel art, né? Que aquilo vai trazer o jogador, vai lembrar o jogador daquelas experiências, né? Daquelas mecânicas que ele já conhece, por exemplo. Se você tem um jogo de tiro e tal, pode ser que você tenha que trabalhar com um pouco mais de gráficos, de 3D, de iluminação, shading e tal. Isso traz uma lembrança do jogador àquelas experiências que ele gosta, né? Bom, então, como o desenvolvedor vê o desenvolvimento do jogo e como o jogador vê o jogo, né? De novo, né, uma coisa bem didática, essa separação, tá misturado, mas você pensa nas mecânicas e na dinâmica do jogo, como ele vai funcionar, como é e tal, como são as histórias, como aquilo se integra com as mecânicas que você está criando, e aí você adapta uma estética, você apresenta pro sonoplasta como é que é aquilo, o que ele vai ter que fazer, uns barulhos de passo, uma coisa de
o jogador é muito pesado, não é e tal. E o jogador ele vai analisar assim, estética, dinâmica e mecânica. Ele vai olhar o jogo, nossa, esse No Man's Skies é um jogo muito bonito e tal, né? Que legal, acho que eu vou comprar. E aí ele compra o jogo e vê que não é aquilo que ele estava esperando, as mecânicas não são aquilo que ele estava esperando. Bom, e a etapa de brainstorming de uma Game Jam, né? Inicialmente na Game Jam, quando você recebe o tema, é a primeira coisa que você vai pensar, né? Então você tem que tomar muito cuidado com essa etapa de brainstorming. Você tem que se adequar ao tema proposto da Game Jam, lógico. Você não pode chegar com um produto pré-montado e querer adaptar o tema ao seu produto. Você precisa criar o produto lá, adaptar o produto ao tema e não ao contrário. Você precisa de uma boa comunicação na sua equipe. Você vai ter que falar para o cara a sua ideia e ele tem que entender a sua ideia e vice-versa. Às vezes você fala uma coisa e o cara entende outra, isso é muito normal. A organização da equipe precisa ser muito boa para ninguém se perder no processo de criação. Procura confluência de ideias, né? Se você está numa equipe, às vezes o cara, todas as ideias são bem-vindas, são boas, né? Você está com aquela equipe porque é uma equipe boa para você. Você dá uma ideia para o cara e às vezes ele tem uma outra ideia. Não tenta ficar debatendo muito qual é a melhor ideia, né? Tenta misturar um pouco, fazer um pouquinho de cada coisa. Talvez a sua ideia seja um pouco pior do que a do seu amigo. Não fica se prendendo muito àquela sua ideia, que não vai dar muito certo, vocês vão perder muito tempo nisso. Saiba dividir os trabalhos, né? O sonoplasta vai fazer a sonoplastia, o programador vai programar e tal. Se precisar, um cara tem que entender também o trabalho do outro para conseguir mexer um pouquinho no trabalho também. Atenção ao tempo. Às vezes a Game Jam tem 30 horas e você gasta 10 horas só na etapa de brainstorm. Isso é muito ruim. Então dê um prazo. Olha, a gente vai pensar no que a gente vai fazer em 3 horas. Até lá, a ideia que a gente tiver, a gente vai produzir isso aqui. Ah, não ficou tão bom. Tá, pode ser que não seja uma Game Jam tão boa para você no final das contas. Mas você vai produzir. Você não vai ficar empacado no meio da Game Jam sem nada, né? E procure integrar isso tudo que eu falei, a mecânica, a dinâmica e a estética do jogo. Aqui tem alguns casos de sucesso de jogos de Game Jam. Esse jogo, o Window Frame, foi feito numa Game Jam da Ludum Dare 35. E ele foi o melhor jogo de overall, porque ele tinha uma mecânica diferenciada, né? Tem essa janela aí, você vai andando pelo seu desktop e tal, fazendo coisas diferentes. Você pode arrastar a janela para que ela vire uma parede e tal. Diversas coisas você pode fazer. O jogo Broforce, alguns de vocês conhecem, é um jogo que foi feito numa Game Jam. Lógico, era um MVP e eles foram trabalhando nesse jogo depois que fecharam a Game Jam e fizeram um jogo mais bonito, mais emocionante, com outras mecânicas e tal. Surgeon Simulator também foi um jogo feito em Game Jam. Não estou conseguindo passar aqui. Titan Souls é um jogo que eu gosto muito. Também foi feito em Game Jam. É lógico que eles mudaram muita coisa depois. Toda aquela história do MVP, né? Pode passar aí, Diego, por favor. Towerfall, também um jogo que eu sou apaixonado. Foi feito numa Game Jam. Super Hot é um jogo novo aí que está bombando, que também foi feito durante o período de Game Jam, em 2013 e tal. Eles mexeram bastante no jogo e tal. É só para mostrar para vocês. Gente, o GIF não está assim não na apresentação, tá? Deu uma bugada aí. Mostrar para vocês alguns jogos que foram feitos em período de Game Jam. Talvez vocês não saibam, mas foram jogos interessantes, assim. Rapidinho, só para dar algumas considerações finais. Não desista do seu projeto na Game Jam. Se você vai para uma Game Jam, você está difícil, está complicado e tal, você para no meio, vai embora, você perdeu a chance de você construir um MVP, de ter uma ideia legal, de ter um produto que você pode construir futuramente, né? Faça backup de todas as etapas do seu projeto. A gente já sofreu com isso, a gente perdeu um jogo porque não tinha backup do jogo e chegou no final da Game Jam, quando foi dar merge nos projetos, a gente perdeu tudo, e deu problema e tal. Unifique as ferramentas da equipe. Se vocês trabalham com Unity, faça questão de que todos conheçam, pelo menos. Você pode não conhecer de programação, mas você tenta entender como é que funciona a ferramenta do Unity, tenta entender como seu sonoplasta produz os sons, como o artista trabalha, ele usa o Photoshop, tenta entender como é que usa o Photoshop, para você diminuir o retrabalho. Entrega para o cara uma coisa já adequada para ele poder inserir no jogo, por exemplo. E isso também, entenda o trabalho dos seus companheiros, faz parte da outra etapa. Você entendendo o que o cara faz, você consegue entregar uma coisa melhor para ele, né?
para você não ter que retrabalhar naquela coisa. Né? Fique atento ao feedback de quem jogar. Das outras equipes, dos juízes e do pessoal que está lá na Game Jam, que quer ver o seu jogo. Eles não estão lá querendo denegrir a imagem de vocês, o jogo de vocês. Normalmente os caras têm ideias também que podem ser interessantes para o seu jogo. Principalmente os jurados. Provavelmente eles já estão há muito mais tempo no mercado, eles conhecem mais daquilo, eles falam de uma coisa que não está dando muito certo e tal. Talvez realmente o cara não entendeu muito bem a sua ideia. Mas isso tem algum motivo. Tenta trabalhar mais em cima desse feedback que você recebeu. Né? E conheça as outras equipes, isso é muito importante. Porque você conhece o mercado que está mais próximo de vocês, as equipes que estão mais ou menos no mesmo nível, quais são as ideias deles, o que eles estão fazendo lá e tal. Tudo isso. E divirta-se, claro. É estressante, você vai ficar nervoso, você vai brigar com a sua equipe, provavelmente. Mas você precisa se divertir, porque, no final das contas, você está fazendo aquilo que você quer fazer, né? O seu jogo. E, bom, é isso, galera. Eu não tenho tempo para pergunta, mas eu vou ficar ali na mesa de trás, junto com o pessoal da MadPixel. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta, juntar lá, conversar sobre alguma coisa, fiquem à vontade, a gente vai ficar ali a Campus Party inteira. E a gente vai até distribuir uns brindes e tal. Depois eu converso com vocês sobre tudo isso. Né? Bom, obrigado pela presença de vocês. Obrigado por quem me assistiu no YouTube. E estamos aí, vamos curtir a Campus Party Brasília. Valeu. Cara, a certificação...